Eu quero ler com você Gênesis capítulo 12, versículo 1, 2 e 3. Se você trouxe sua Bíblia, se você quiser abrir, você pode abrir. Se você quiser acompanhar comigo aqui, você pode acompanhar. O texto vai dizer: Então o Senhor disse a Abraão: Sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra. Eu quero te pedir que ela possa dar os seus devidos frutos, porque ela é uma semente em cada coração nesse momento. E te peço que no devido tempo ela venha dar os seus frutos, fazendo com que a nossa vida, Senhor, seja transformada pelo poder da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Esse texto que nós lemos retrata sobre a vida de Abraão. Provavelmente você já deve ter ouvido falar, lido na sua Bíblia, mergulhado nas Escrituras e percebido o quão inspiradora é a vida de Abraão. Hoje em dia, se nós formos para algum lugar desconhecido, nós ligamos o GPS no nosso carro, colocamos lá qual é o nosso destino, o endereço, e a gente rapidamente sai lá. Eu me lembro que anos atrás, bastante tempo atrás, eu ia para Belo Horizonte com os meus irmãos, e quando a gente ia para resolver alguma coisa, nós não tínhamos GPS. GPS não era uma coisa tão acessível, porque agora está no telefone de todo mundo, né? Mas antes a gente não tinha tanto acesso a GPS. E a gente ia para Belo Horizonte, era uma dificuldade, a gente queria ir para um lugar, parava em outro, estava tão distante, a gente tinha que ir parando e perguntando para as pessoas: onde é tal bairro? Dá um ponto de referência, até a gente conseguir chegar. Hoje, nós temos essa facilidade. Deus, ele faz um convite para Abraão, porque através dele, as famílias seriam abençoadas. Olha que coisa poderosa, porque aquilo que Deus tem para fazer na sua vida não pode parar em você. E Deus faz um convite: sai do meio dos seus parentes, Abraão, e eu vou te levar para um lugar que eu vou te mostrar. Gente, sair de casa para um lugar que no meio do caminho eu vou te mostrar, tem que ter muita fé. A mesma fé que você tem de acordar, de lutar, de trabalhar, de sonhar, de projetar, de não saber como você vai conquistar. Você nem sabe como que você vai conseguir os recursos, mas você sabe que você confia em um Deus que é provedor. E você tem que sonhar grande, porque se o seu sonho couber no seu orçamento, não é grande. Nós sempre sonhamos com um lugar grande, com muitas pessoas, com grandes pessoas, porque isso é para Deus. Se você olhar para nós, se você olhar para mim, você não vai ver habilidades suficiente para poder a gente estar num lugar como esse, para a gente fazer o que a gente faz, para trazer o impacto que nós trazemos para a cidade. Mas isso é coisa de Deus. Então Deus faz um convite para Abraão, ele sai do meio de seus parentes, até um certo momento ele leva consigo seu pai, porque o seu pai estava com a saúde debilitada. Então Deus diz para ele: eu vou fazer de você um grande povo. A história de Abraão é marcada por grandes desafios, pela entrega do seu filho. Naquele momento Deus não queria Isaac, Deus queria o coração de Abraão novamente. A história continua e ele já era velho em idade. Senhor, como é possível o Senhor fazer de mim uma grande nação? Chega um certo momento da vida de Abraão que ele chega a indagar: Senhor, eu já estou velho, o Senhor disse que ia nos dar um filho, o filho não chega, será que é o meu servo que vai dar continuidade nas minhas posses, nas minhas coisas? Olha que noção de empreendimento que Abraão tinha. Será que é o meu servo que vai continuar com as minhas coisas? Será que vai ser o meu colaborador que vai continuar com as minhas coisas, com os meus empreendimentos? Porque a mulher de Abraão era Sara, já idoso, era estéril. Sara era estéril, ele já era idoso e ainda Sara era estéril. Porque para Deus, quanto mais improvável, mais Ele quer usar você. Então eles têm o seu primeiro filho. Infelizmente, por uma decisão,
Sara entrega Abraão para uma das suas concubinas e ele tem Ismael. Mas no devido tempo, na promessa de Deus, chega Isaac. A história continua com Isaac, e Isaac, também com a sua esposa estéril, ele vai gerar 2 filhos, que é Jacó e Esaú. Um casal, 2 filhos, homens gêmeos. Se você quer ficar grávida nos próximos tempos, você vai ficar grávida de gêmeos. Estenda, você mulher, você que está aqui, estenda suas mãos. E diz a Bíblia que esses meninos já lutavam entre eles. E no seu ventre, mulher, tem 2 nações, não tem 2 crianças, tem 2 nações. Porque tudo aquilo que você vê pequeno demais, Deus já viu grande. Não, essa é uma palavra boa. Tudo que você vê pequeno demais, Deus já viu grande. Você vê uma semente na sua mão. Não, isso não é uma semente, isso é uma árvore. Não, quem está vendo uma árvore, não é árvore, já virou uma mesa, já virou uma cadeira. Tudo que você vê pequeno demais nos olhos de Deus, Ele já viu grande. Por isso que você tem que valorizar os pequenos começos. 2 crianças, não, aí não tem 2 crianças, tem 2 povos. E o maior servirá ao menor. Mas não deveria ser assim. Geralmente o menor serve ao maior. Não, mas o maior vai servir ao menor. A história continua. Jacó acaba enganando seu pai, ele precisa ir embora. Ele sai de casa ameaçado pelo seu irmão, porque ele havia roubado sua bênção de primogenitura. Ele vai embora para a casa do seu sogro, lá também é enganado, você conhece a história. Labão engana Jacó. Ele trabalha 7 anos arduamente por uma mulher, mas acaba se casando com a outra. Não é costume nosso, Jacó, entregar a filha mais nova primeiro. Nós temos que entregar a mais velha. Então o que eu vou fazer? Você tem que trabalhar mais 7 anos para ter a mais nova. Então ele trabalhou 14 anos por uma mulher. O cara que quer casar com você, o cara que ele de fato ama você, ele vai te dar sinais, ele vai sacrificar por você. Se você está aqui hoje, se você é solteira, se você está namorando, o homem que merece estar com você é aquele que vai se sacrificar para estar com você. A primeira vez que você saiu com esse cara, se você que pagou a conta, está errado, já é um sinal. Mulher não levanta da cadeira para pagar conta nem quando o homem dá o dinheiro. É o homem. Se você está aqui hoje, é casado, você sai com sua esposa e fala, vai lá bem, pagar. Mulher não levanta do seu lugar porque isso é deselegante. É o homem que tem que levantar e ir lá pagar a conta. Isso é papel de homem. Tem mulher que está gostando aqui. Inclusive hoje ele vai te levar para almoçar num bom restaurante. É, vocês ficam animadinhas, né? Percebi. Porque está no nosso DNA o sacrifício. O homem tem que se sacrificar, inclusive pela sua família. Então Jacó é enganado, mas ele chega sozinho e agora sai com sua esposa e filhos. Lembra que Deus disse para Abraão, vou fazer de você uma grande descendência. E agora Jacó tem 12, ele tem alguns filhos que formam as 12 tribos de Israel. Observe que na geração passada ainda se fazia muitos filhos assim, né? Quem aqui teve 10 irmãos? Levanta a mão, deixa eu ver se tem alguém nosso. Olha aí, tá vendo? Olha lá. Quem aqui teve 8 irmãos? Levanta a mão. Ó, a Nayara. Como é que era lá, Nayara? Tranquilo? Não. 5 irmãos, 5. Tá caindo, gente. 2. Aí, ó, a geração dos 2 filhos aí, ó. Marina quer ter uns 5, né, Marina? Ah, mas de cá. Ele tem os seus filhos e os seus filhos formam-se 12 tribos. A formação das tribos é uma necessidade. Porque diz a Bíblia que quando o homem se casar e se unir à sua mulher, ele deverá deixar o seu pai e a sua mãe para formar uma nova família. O conceito de família que você precisa aprender, isso vai doer principalmente nos papais e mamães que já estão com seus filhos aí casados e ama ficar com os filhos sempre por perto. Mas a partir do momento que você se casa, a sua família é você, seu cônjuge, seus filhos.
E o meu pai, a minha mãe e os meus irmãos fazem parte da sua família, mas agora a sua família principal é o cônjuge, seu marido, sua esposa e os filhos. Você não deve mais colocar a sua mãe no lugar da sua esposa. Você não deve colocar o seu pai no lugar. A pessoa mais importante agora, na sua relação, é o marido, a mulher e os filhos. Eu amo os meus pais, eu amo os meus irmãos, mas a minha família é Marina, Benjamin e Melanie. E Deus é maravilhoso porque na distribuição das tribos, Ele tem prazer. Ele não tem prazer na divisão do reino. Porque chegou um certo momento na história de Israel em que o reino de Israel foi dividido. Reino norte e reino sul. E aí aconteceu a pior coisa que poderia ter acontecido para a nação de Israel. Um povo dividido. Mas a distribuição das tribos, Deus tem prazer. O que eu quero dizer com isso? Que Deus não tem prazer na sua família dividida. Ele tem prazer na sua família distribuída. Dividida Ele não tem prazer. Mas nós precisamos ter essa consciência. E o conceito de família. Porque não é pelo fato de eu ter me casado com Marina e ter Benjamin e Melanie que eu não tenho laços com os meus pais e os meus irmãos. Pelo contrário, eu preciso ter. As tribos de Israel, como eles vieram de uma família só e eles eram irmãos, era uma loucura, gente. Eles brigavam sempre. A tribo de Benjamim, com a tribo de Levi, com a tribo de Sacar, eles brigavam. Era uma briga. Eles ficavam juntos, eles brigavam. Mas quando eles estavam com a sua tribo, estava tudo certo. É coisa de irmão mesmo. O Benjamin e a Melanie se amam. Eles estão numa fase maravilhosa. Eu fico pegando, eles se abraçam, eles dormem juntos. Eles dão um sorriso um para os outros. Daqui a pouco um está puxando o cabelo do outro. O pai, o Benjamin está me estressando, aquela coisa doida. E a hora que você acha que vai dar alguma coisa, está lá os dois brincando de novo. Então quando Deus faz a distribuição das tribos, era para que as pessoas pudessem ficar de forma mais organizadas. É como nós enxergamos na visão do reino de Deus as igrejas. Porque uma igreja não é concorrente da outra. Nós somos tribos separadas de acordo com o propósito que Deus quer cumprir na nossa vida, para a nossa cidade, para o Brasil e, no caso da Mensageiros, o mundo. Porque diz o apóstolo Paulo que nós somos parte do corpo de Cristo. Então uma igreja é um braço, a outra igreja é uma mão, a outra é um dedo, o outro é um pé, cada um cumprindo o seu propósito, o seu papel. O interessante dessa história é que eles juntos, pastor Bruno, eles davam problema. Eles brigavam. Então Deus distribuiu isso. Só que é o seguinte: se alguma nação estranha mexesse com uma das tribos, mexeu com todo mundo. Você conhece família assim, que eles não dão muito certo não, mas não mexe com um deles não, que vai dar um problema. Na cidade que eu vim, tinha uma família lá, uma família muito tradicional e de um povo muito grande. Eles não davam certo. Eles brigavam muito. Quando eu falo de uma família grande, é que já o pai teve o filho, o neto, o bisneto. Então formaram uma... Nesse tempo aí dos irmãos aqui que tinha 12 filhos, 15 filhos. A minha mãe teve 12 irmãos. Meu pai teve alguns também. Então eles formaram uma grande família na cidade. E eles não davam certo. Gente, brigava por qualquer coisa. Mas se você mexesse com um da família, você estava enrolado. Porque ia todo mundo prestar conta lá com você. E não é pelo fato de você agora ter formado a sua família que você tem que cortar os laços. O que eu tenho percebido de pessoas cortando os laços e quebrando a aliança com a família. O Brasil, por exemplo, em uma possível guerra, ele tem os seus aliados. Os principais parceiros do Brasil seriam os Estados Unidos, França, Itália, Alemanha, Suécia, países da aliança militar ocidental. Ou seja, em uma possível guerra, o Brasil não está sozinho. Existem alianças. Eu quero dizer para você, é muito importante você valorizar a sua família, porque ninguém fará, escute isso, eu estou afirmando, ninguém fará por você o que a sua família pode fazer, principalmente no momento da adversidade. Aí você fala assim: pastor, é porque você não conhece minha família. Eu sei que você tem problema, eu também tenho na minha.
Eu sei que você tem dificuldade. É natural você ter dificuldade com sua família. Você não vai ter problema com gente de fora, com quem você vê uma vez no mês. Você vai ter problema com quem está perto. É por isso que eu digo que o casamento é a maior escola de caráter que existe. Talvez não tenha um dia que você não acorda pensando assim: o que passa na cabeça dessa criatura? O que passa na cabeça dessa pessoa? E você está aí, casado há 1, 2, 3, 4, 5 anos, aí você tem filhos, você está educando seus filhos, e o filho faz uma coisa que... E aí você tem que exercer o perdão. Tanta coisa que acontece no meio de uma família. A maior escola de caráter que existe é a família. A coisa mais preciosa que Deus nos deixou, família. E talvez você tenha cortado os laços que você não deveria cortar. E mais uma vez você me diz: pastor, você não conhece os meus parentes. Não, é você que está precisando de mais autocontrole, inteligência emocional e domínio próprio. Porque às vezes você fica esperando do outro aquilo que você sabe que ele não tem capacidade de fazer. E se tratando de relacionamento, a gente quer que as pessoas adivinhem o que nós queremos. Eu estou com a Marina casado esse ano, vai fazer 14 anos, em novembro. Ela quer que eu dê uma viagem internacional para ela. Estou pensando na possibilidade. 14 anos, só que juntos nós estamos há 18 anos. Mire, depois de 18 anos estando juntos, é tão difícil dar um presente para a Marina, até porque minha mulher, vou aproveitar e cantar aqui, ela é doida. Hoje ela gosta de uma coisa, amanhã gosta de outra, depois ela gosta de outra. Eu falei: estar com você há 18 anos é um milagre. Ainda bem que você não me troca. Não, se você falar assim: o que ela gosta? Vou perguntar para você: depende. Hoje, sorvete. Se você fizer aquela brincadeira com a gente, do teste dos gostos, eu vou errar todas. Porque hoje ela gosta de uma coisa, amanhã gosta de outra, depois ela gosta de outra. Mas fica difícil, então a gente alinha expectativas. Meu amor, está chegando o seu aniversário. O que você gostaria de ganhar? Aí ela faz uma lista. Me entrega um papel que você vai desdobrando. Interminável. Aí eu vou ver o que eu posso dar para ela. Com os meus filhos, eu pego eles, eu vou lá na loja comprar. Para eles aprenderem o princípio da honra na vida da mãe deles. E eles dão um presente. Não é mais fácil, meu amor, como você gostaria, ou aonde você gostaria de passar o seu aniversário? O que você gostaria de fazer? Meu amor, eu gostaria de fazer isso, eu gostaria de fazer uma viagem, eu gostaria de passar com alguns amigos. Porque chega o dia do seu aniversário, o tempo já passou, eu já não consigo ter mais tanta criatividade quanto eu tinha no começo. No começo eu dava as coisas para a Marina e ela ficava feliz, até porque não era difícil, não tinha nada. Então não era difícil dar as coisas para ela. Então hoje a gente alinha expectativa. Chega um momento na sua vida, no seu relacionamento, na sua família, alinha as expectativas. É melhor do que você ficar pensando que o outro vai adivinhar o que você está querendo ou o que você está pensando, os seus desejos e os seus sonhos. Papai, mamãe, está chegando meu aniversário, gostaria que o meu aniversário fosse assim, e eu gostaria de ganhar isso, isso e isso. O Benjamin é batata. Quando eu pergunto para ele o que você quer no seu aniversário, ele fala: viajar. Não é mais fácil? O dia tão importante da sua vida. Aí você fica esperando que o outro adivinhe o que está passando. Aí causa uma frustração. O nosso problema é que nós não estamos usando a nossa inteligência emocional. Nós temos para saber colocar o seu pai no lugar de pai, colocar a sua mãe no lugar de mãe, colocar o seu marido no lugar de marido, colocar a sua prima terceira no lugar de prima, e entender o que passa na cabeça do outro, entendendo que aquilo que ele faz só vai afetar você a partir do momento que você faz aquilo que ele colocou nas suas mãos. Porque não é o que fizeram com você, é o que você faz com o que fizeram com você. Então, aquela tia minha, eu já sei que ela é doida, que ela não regula, então eu vou... O que eu vou esperar dela? Não, é aquilo ali mesmo. Daquele outro parente? Não, é aquilo ali mesmo. Porque você precisa da sua família. Só que você está achando que vai ser mil maravilhas. Não será.
Tem gente que fala assim, não, mas a igreja tem problema. Bem-vindos. Você sabe quando é que a igreja vai parar de ter problema? Pergunta quando? Quando eu e você sair dela. Porque onde tem pessoas, tem problema. Inclusive, se você precisa mudar de comunidade, porque você está sentindo que Deus está te levando para outro lugar, por uma visão, está tudo certo. Se for por causa de problema, nossa. E eu vou te dar uma boa notícia, talvez o mais problemático que seja eu. Que aí sua expectativa assim, já vai lá embaixo. A gente já diminui ela. Inteligência emocional, para você saber lidar com os seus familiares. Por quê? Porque no dia que você mais precisar, vai ser sua família que vai socorrer você. E não tem bom. Na hora que você estiver lá no leito do hospital, é sua família. A Bíblia diz, pastor, que tem amigos mais chegados que irmãos. Tem? Tem. E eu tenho vários. Eu tenho amigos que às vezes eu passo mais tempo com eles do que a minha família biológica. Mas é a sua família que vai socorrer você. Então, no que depende de você, o que você pode fazer para manter a paz com todas as pessoas? Meu pai, de 2019 para cá, tem passado um problema de saúde. Hoje ele, graças a Deus, está bem. Mas a vida dele deu uma reviravolta. Ele veio aqui celebrar com a gente um batismo. De repente eu percebi o lábio dele entortando. Achei aquilo estranho, chegamos em casa, falei, pai, engraçado, estou percebendo seu lábio está entortando assim sua boca. Ele, tá não, filho. Falei, tá, vamos lá no hospital só para a gente verificar isso aí? Vamos. Almoçou, fomos para o hospital, chegou lá a pressão dele, lá em cima, lá no alto. Com isso, nós descobrimos uma série de questões do meu pai. O rim dele estava parando, diabetes tinha pegado e dado 4 lesões no coração. Hoje meu pai é paciente crônico renal, faz hemodiálise 3 vezes na semana. A vida dele virou de cabeça para baixo. Meu pai já teve para morrer várias vezes. Primeiro, a mão de Deus. Depois o plano de saúde que ele tem. Se você não tem, você tem que colocar isso aí como prioridade. Coloque como prioridade. E a família por perto. Da última vez que ele foi internado em Belo Horizonte, no CTI, eu fiquei lá com ele 1 semana. Meus irmãos eles moram em outra cidade. Eu falei, vocês moram perto dele, na mesma cidade, estão sempre aí se sacrificando. Eu quero ficar lá com ele, o tempo que ele ficar lá, eu vou ficar com ele. Só que teve uma vez que Marina e eu estávamos viajando com os nossos filhos e alguns amigos. Quando eu cheguei lá, meus irmãos me ligaram, falei, Henrique, pai internou e ele não está bem. Tá, mas o que é não está bem? Não, ele não está bem. Onde ele está internado? Está internado aqui no hospital, próximo de nós. E o estado dele não está legal. Porque meu pai não tinha conseguido colocar uma fístula ainda, então ele vivia de catéter. Então uma hora estava com catéter no pescoço, outra hora na virilha, outra hora no braço. E o catéter pega muita infecção. Gente, meu pai já teve para morrer assim, muitas vezes. Eu tinha acabado de chegar. Era a viagem dos meninos, da minha família, que a gente tinha programado. Eu estava lá com os meus amigos, eu pedi licença para eles. Falei, gente, vocês me dão um minuto? Eu fui para o quarto. Quando eu cheguei lá, eu tinha 2 coisas para fazer. Eu podia ir embora, mas era a viagem da minha família. Eu talvez entenderia, os meus filhos não. Eu fiz uma oração, falei, Senhor, cuida do meu pai agora onde ele está. Dá força para os meus irmãos. E me ajuda a estar aqui nesse momento com a minha família. Essa é a minha oração, me dá força, porque estar aqui sabendo que meu pai está lá naquela situação não é fácil. Para você que talvez não nos conhece, o nosso laço é muito, muito grande. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, nós somos assim, muito unidos mesmo. Eu fiz essa oração, falei, Marina, se às vezes eu der uma oscilada, tenha paciência comigo. Falei com os amigos, se de repente vocês me pegarem aéreos,
Aéreo, tenha um pouquinho de paciência comigo. Liguei para os meus irmãos. O que eu tenho para fazer? Como que está a situação do meu pai? Ó, Henrique, ele está no CTI. E só pode entrar 2 vezes por dia. E só uma pessoa por vez. O meu irmão Marciel acompanha meu pai muito mais do que nós outros. Então ele sabe de tudo que acontece com ele. Às vezes nem o meu irmão Márcio entrava, porque como o Marcial precisava conversar diretamente com os médicos e explicar o que acontecia com ele, eu pensei, se ele está no CTI, se é só 2 pessoas que podem entrar, ainda assim está entrando só um, eu lá e eu aqui não vai fazer muita diferença. Ah, mas o que os outros podem pensar que seu pai está internado no CTI e você está lá na sua viagem de férias. Eu importo o que a minha família pensa de mim e Deus. E aí você também tem que ter maturidade para os outros descer o pau em você e você ficar tranquilo. Você tem que ter maturidade para assim, deixa eu falar. Mas é você. Marcinho, se eu for embora, Henrique, não vai adiantar muita coisa você vir, não. Já é uma palavra que me tranquilizou mais. Então eu vou ficar. Marcinho, mas se você perceber que alguma coisa está acontecendo, para pior, me fala. Então nós ficamos o primeiro, o segundo. Falar para você que eu fiquei lá me divertindo 100%? Não. Mas nessa hora eu precisei de ter inteligência emocional. Eu poderia pegar minha família e ir embora e ficar em casa. Só que aí o quadro dele evoluiu. Henrique, talvez é a última chance que você tem de ver o meu pai vivo. Isso aí já era no 3º dia. Eu falei, Marina, agora não dá. Era 10 horas da noite quando essa notícia chegou. Meu pai está sendo transferido. O quadro dele está dificílimo. Então eu peguei Marina, Melanie, porque o Benjamin não quis vir embora comigo. Falei, Benjamin, o pai tem que ir embora para cuidar do vô. Pode ir, pai, vou ficar aqui. Depois eu vou. Falei, então tá, filho, tá tudo certo. Ficou lá com o Ronaldo, né, o futuro sogro dele, já tá tudo certo. Dormiu do lado do sogrão, fazendo carinho no sogrão. Voltei com Marina. Quando chegamos aqui, fui ver meu pai no CTI. Para a glória de Deus, o quadro dele evoluiu bem. Mas teve quase para morrer, gente. Esses dias eu estava brincando com ele. Quantas vidas o senhor tem? Não pode. Ele falou, Henrique, eu tive tantas experiências com Deus nesses dias e eu estou forte, filho, estou bem. Gente, se eu venho embora, eu ia estragar a viagem da minha família. Eu não ia ver meu pai. Mas quando eles me ligaram e falaram, ó, agora ficou feio. Opa, bora. Vamos pegar as malas e vamos embora. Por que eu estou te dando esse exemplo? E abrindo uma questão íntima minha aqui. Para que Deus dê para você a mesma sabedoria para você saber lidar com a sua família. E eu fico com meu pai. Os meus irmãos ficam com meu pai quando precisa. Eu estava internado de Covid, meus irmãos saíram de Arcos para pelo menos me ver na janela do hospital. Pense. Ligavam para a Marina, prestavam assistência, prestavam ajuda. No 7º dia, quando eu fui liberado, eu entrei no hospital morando numa casa e voltei morando em outra. Minha esposa estava com tanta fé que ela já mudou de casa. Ela falou assim, Henrique, você vai sair daí, já vou mudar de casa. E eles vieram para ajudar a fazer a mudança. Falei, ô mulher de fé essa minha. Ela me ligou lá um dia e falou, amor, já posso providenciar a mudança? Eu falei, pode. Pode. Quando eu saí do hospital internado de Covid, eu fui para Formiga fazer uma cirurgia para retirada de cálculo renal. O ano na minha vida. Marina estava grávida de Melanie. Quem foi comigo? Meu irmão Márcio. Naquele dia eu lembro que um dos enfermeiros não queriam deixar ele entrar porque estava no Covid. Eu tinha que fazer teste de Covid. Falei, gente, estava morrendo no hospital agora, esse negócio não me pega mais não. Tive que refazer o teste. Eles não queriam deixar. Quando eu cheguei lá em cima, eu estava subindo com as minhas malas. A enfermeira-chefe perguntou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, vou fazer uma cirurgia. Ela falou, você é? E subindo com essas malas? Não pode, deixa aí que nós vamos pedir alguém para levar. Você está sozinho? Eu falei, essa pergunta que eu queria. Emocionalmente eu estava fraco. Eu disse, não, meu irmão está lá embaixo, mas não deixaram ele subir.
Ela disse, não, mas você precisa de um acompanhante. Vou mandar subir seu irmão agora. Eu falei, oh Deus, que coisa boa. Marcinho foi me filmando, eu lá deitado, foi me filmando. E mandando para a família, tá indo aí de novo para o hospital. No final do ano eu precisei fazer outra cirurgia. No ouvido, o ano da minha vida. Marina já tinha ganhado Melanie. E falou, meu amor, eu vou com você dessa vez. Aí meu irmão Marcial me ligou, falou, Henrique, eu vou com você? Eu falei, não, Marina vai comigo. Ele falou, eu vou com você, não entendeu. Eu não estou perguntando, eu disse, eu vou com você. Marcial, mas não tem necessidade, você já foi da outra vez, a Marina vai comigo agora. Eu disse que eu vou com você, Henrique. Marcial, eu vou pagar um hotel para você? Não, eu vou dormir no carro, que eu vou ficar, não vou sair, não arredo o pé daqui. Quando eu chego no quarto, estavam os dois lá dentro do quarto. Primeira vez que eu consigo ver dois acompanhantes, consegui ficar com uma pessoa lá dentro do quarto. Ele não precisava estar lá, mas ele estava lá. Eu estou falando para você, você precisa sair daqui hoje resolvido. Talvez você precise mandar uma mensagem para alguém da sua família, pedindo perdão. Talvez você precise mandar uma mensagem para sua família para se reconciliar com ela. Mas você tem que entender que para Deus fazer algo grande na vida de Abraão, o que ele teve que fazer? Sair do meio dos seus parentes. Entenda que inteligência emocional é saber colocar cada um no seu devido lugar. Sua família, você precisa ter laços com ela. Você não precisa estar junto todos os dias. Eu estou afirmando para você, na pior das hipóteses, talvez na sua cabeça pode ser as piores pessoas, no momento que você mais precisar, vai ser a sua família que vai socorrer você. Em um problema grave de saúde, precisando de recursos financeiros, sua família vai ser a primeira a mover os recursos. Na pior, gente, das hipóteses, na pior. Os judeus, quando eles mudam da sua área geográfica, eles procuram saber onde existe a maior concentração de judeus na localidade que eles estão indo, porque eles querem morar perto dos judeus. Um judeu não aceita ser enterrado em um lugar que não tenha judeu. Inclusive em Belo Horizonte, se eu não estiver enganado, tem um cemitério só de judeus. Você precisa sair daqui hoje aprendendo a valorizar a sua família. Eu estou amando a fase que eu estou vivendo com meu filho. Amando. Ganhei uma bicicleta de presente. E eu não sabia o tanto que isso ia causar impacto na minha vida e na vida dele. Ontem ele caiu. Quem é que viu o vídeo que nós fizemos? Você viu? O resto que não viu, esse aqui é meu arroba. Você pode. Ele caiu. Gente, você não faz noção tanto que o Benjamin ficou irado comigo, não. Porque eu saí daqui com ele e fui para a usina. Eu fui olhar da minha casa lá, dá 8 quilômetros. E no meio do caminho ele falou, pai, vamos voltar? Eu já estou ficando cansado. Eu falei, não, filho, está chegando, filho. Olha lá a fumaça que eu te mostrei lá da cidade. Eu quero te contar uma história lá. Eu contei a história do doutor Luciano para ele. Ele precisa saber o lugar que ele está inserido. Por que Lagoa da Prata funciona como funciona. Eu queria explicar para ele que muitas pessoas já moraram lá. Falei para ele que lá já teve um cinema. Ele grava tudo. Quase chegando. Aí ele caiu do nada. Ele caiu. Eu te falei, pai, a culpa é sua. Você está achando que o rolê é só alegria, né? Não, ele estressa comigo a cada milha que a gente anda. Ô pai, eu te falei, a culpa é sua. Pai. Aí eu falei, vou fazer um vídeo para sua mãe. Não estava nada, era publicando para você ver lá os perrengues. A gente foi, chegou, você que me acompanhou, você sabe do final da história. Achei um trailer lá, paguei uma coxinha para ele e para mim, né? Então equilíbrio é tudo, né? Ele tomou um suco, tirei umas fotos dele, nós voltamos. Na hora que voltamos, chegamos aqui próximo à cidade, uma das casas, ele subiu em cima do passeio com a bicicleta dele e tinha, eu não sei o nome, mas tinha muito espinho. Ramos com muitos espinhos.
Ele subiu no passeio, o guidão da bicicleta esbarrou, ele caiu. Eu só olhei para trás, escutei o barulho do joelho, ele caiu de novo. Ele está todo arranhado, o rostinho dele, os braços, todo arranhado. Ele olhou para mim e ficou assim. Falei, ô filho, pode chorar. Não vou chorar não. Chora, filho, não vou chorar não. Falei, pai, doeu mais agora do que da primeira vez e eu não chorei. Deus ministrou no meu coração dizendo, Henrique, os primeiros tombos sempre vão doer mais. Depois você vai acostumar a entender que os tombos da vida são até necessários. Mas o importante não é quantas vezes você cai, é quantas vezes você está disposto a levantar. Você tem filhos? Geralmente pessoas que dizem assim, que saudade dos meus filhos pequenos. É porque você não aproveitou aquela estação. Geralmente pessoas que dizem assim, essa fala está embutida nela um remorso. De gente que não aproveitou. Deixa eu te contar. Sucesso nenhum justifica o fracasso da sua família. Ontem o Benjamin disse para mim, ele quer conhecer a Disney, ele quer morar numa casa grande, ele quer ter um carro melhor, ele é sonhador. O Benjamin vai voar longe, gente. Vai voar longe, igual o seu filho vai também. Mas ele disse assim para mim, eu sempre falo para ele, Benjamin, o dinheiro é importante. Aí ele fala, eu sei, pai, e mais importante do que ele é a presença de Deus. É isso aí. Mas ele disse assim para mim, papai, hoje foi o dia mais incrível da minha vida. Nós andamos de bicicleta, comemos uma coxinha, tomou 2 tombos, e foi o dia mais incrível da vida dele. Não me vê contando isso aqui, achando que você vai tirar tempo do seu filho, que vai ser só uma maravilha, vai não, ele vai estressar, vai ter perrengue. Mas eu não estou com saudade do Benjamin no meu colo, porque o que eu pude segurar no colo, eu segurei. E quando ele tiver com 12 anos, o rolê vai ser outro. Porque eu aproveitei bem essa estação. Eu estava de bicicleta com ele e Marina estava no salão com a Melanie. Porque precisa desse equilíbrio dentro de casa. O pai ensinando para o filho que tem que ser ensinado e a mãe ensinando para a filha. Mamãe, nos dias que nós estamos vivendo hoje, não interessa a idade da sua filha, você tem que passar um batonzinho nela, colocar brinco nela, levar para o salão junto com você. E o Benjamin, qualquer coisa que a gente percebe nele, eu corrijo. Benjamin, menina que faz isso aí, menino faz assim. A psicologia diz que se faltar uma dessas coisas na vida do filho, ele vai ter problema. Se você teve ausência de pai ou de mãe na sua vida, você sabe do que eu estou falando. Agora talvez você está olhando e falando, nossa, o pastor aproveita tanto, eu não sou perfeito, minha família não é perfeita. De vez em quando eu coloco lá os estresses lá, é para você ver o tanto que nossa família é normal como a sua. E talvez você olhe e fale, nossa, perdi meu tempo. Mas o que dá para fazer agora? Eu quero saber o que dá para fazer agora. Porque o perdão não tem o poder de mudar o seu passado, mas tem o poder de mudar seu futuro. Fique de pé. Escute o que eu vou te falar. De forma... Chama o Benjamin para mim, Amel, por favor. De forma religiosa. Escute. De forma religiosa. Separe um dia na semana para você estar com sua família. O que eu disse? Estar com a família, presta atenção. Eu disse de forma religiosa. Escolha um dia na semana para você estar com sua família. Esposa, esposo e filhos. Um dia na semana, escolha para você estar com seu esposo e com sua esposa. Vai deixar os filhos em algum lugar, com alguém de sua confiança, uma vez por semana.
E você, como casal, precisa ter um tempo. Isso pode ser uma manhã, pode ser uma tarde, ou pode ser uma noite. Agora, não idolatre o dia. Sábado é da minha família, sexta é da minha esposa ou do meu esposo. Se alguém te convidou para você fazer alguma coisa, não, na sexta-feira dá para a gente mexer. Eu coloco o nosso dia na quarta e eu vou na sexta. Não idolatre o dia, mas tem que ter o dia na semana. Por que nós queremos construir coisas poderosas? Porque nós queremos deixar um legado. Esses dias eu estava passando perto do cemitério e Marina disse uma coisa. Estávamos indo em um velório, Marina disse uma coisa. Henrique, você já reparou que todo cemitério os muros são baixos? Pelo menos os que a gente já foi, os muros são baixos. Sabe por que não é alto? Sabe por que não tem câmera de segurança? Sabe por que não tem correntina? Sabe por que não tem segurança? Se você pular lá, tem alguma coisa que você vai pegar? Não tem. Deixa eu te contar. Seu dinheiro, seu dinheiro, seus diplomas, suas conquistas servirão para um legado. Mas quando Jesus resolver te chamar, meu amigo, é só você que vai. Eu conheço muitas pessoas que abriram mão do tempo com a família, dos amigos, pelo dinheiro. E depois pegaram todo o dinheiro e não conseguiram recuperar o tempo que deveriam ter juntos. Conquiste, eu sou um dos seus maiores incentivadores. Vá construir coisas poderosas. Eu quero que o Brasil conheça o seu nome. Você falou um amém. Amém. Eu disse que eu quero que o Brasil conheça o seu nome. Quero que você se assente em mesas poderosas. Eu quero que você sopre o nome de Lagoa da Prata para o Brasil. Mas que isso não custe o seu tempo com sua família. Que isso não custe o seu tempo com Deus, sua devoção, sua entrega, o seu amor. Porque sucesso nenhum justifica o fracasso da sua família. Saia daqui hoje decidido, uma vez por semana. Não é possível. Você tem 7 dias, uma vez por semana. Um sábado de manhã, um sábado à tarde, é meu e dos meus filhos. O que eu preciso fazer? Pastor, porque eu não tenho recurso. Não, você não tem vontade. Porque ontem eu gastei R$17 com meu filho. Às vezes a gente pega os nossos filhos, vai para aquele bosque ali agora do bairro novo, coloca lá um lençol, coloca 2 travesseiros e leva lá alguma coisa para a gente comer, e eles brincam e se divertem. Vai construir memórias. Porque a sua família biológica é só aqui, tá? A não ser que você tenha outro tipo de fé. A não ser que você acredite em outra coisa. Mas família biológica é agora. Depois que Jesus te chamar, meu amigo, aí lá em cima é só família espiritual. Saia daqui decidido hoje, na mesa do almoço, onde você estiver, talvez no restaurante que ele vai te levar. Amor, qual que vai ser o nosso dia na semana para nós? E qual que vai ser o dia na semana para os nossos filhos? Você vai viver os melhores dias da sua vida. Eu estou profetizando. Você viverá os melhores dias da sua vida.